eu acho que eu nunca falei para vocês, aproveito o podcast para todo mundo ouvir, que eu acho que, e vocês podem falar melhor, que é a parte técnica, a metodologia da ASO, eu acho que é muito boa, para mim é a melhor que tem para gente corredor da vida real, amador. Por quê? Porque é uma metodologia que não, por exemplo, eu consigo correr vamos lá, 2,50 e pouco, sem precisar botar um volume de 100 e pouco, como existe assessorias que é metodologia, não tem certo e errado, óbvio. A partir do momento vocês vão poder falar melhor. Se aumenta volume, você diminui a intensidade, é uma gangorra. E quando você dá mais volume, você é mais tempo. Para quem tem pouco tempo disponível, essa metodologia que vocês entregam, eu acho perfeito. Eu fiz um ciclo com 70 e pouco de média. De média, de volume. Média, de volume. Que isso, obviamente, é horas de treino. Sim. Então, eu consigo, geralmente, treinar 1 hora e meia, em média, tirando o longão. Então, essa metodologia, para mim, eu acho que para o atleta amador é muito boa. Você está falando de metodologia, e aí depois o Fê pode falar vocês já falaram um pouquinho do volume de cada um de vocês. Tem um ponto, pessoal, que é o seguinte. Obviamente, a gente acredita na nossa metodologia, porque senão a gente teria que mudá-la. E aqui entra um ponto, Binda, que os dois estavam com planilha para correr a prova na mesma época, né? Sim. O Marcel correu no segundo em Boston, você correu o domingo seguinte em Londres. A planilha que o Felipe colocou para os dois é a mesma. Existe uma metodologia para quem corre maratona entre 2,55 e 2,48 na ASO. O escopo dela é a mesma, né? Existe um volume semanal propício para isso. Mas aí entra a mão do treinador desses ajustes. Então, a nossa metodologia, e de novo, o pessoal precisa se permitir ser treinado. Essa frase eu vou incorporar para a gente, que o Marcelo falou, em todos os contextos. Porque o aluno, mas às vezes o aluno mais iniciante quer fazer a planilha de vocês. Não dá, vai quebrar. Né? Você fez 34, o aluno iniciante, não. A Rafa não pode fazer a mesma planilha. A Rafa, tua esposa do Binda, corre mais devagar que ele. Não pode fazer a mesma planilha que o Binda. Vocês dois, a planilha e o escopo, que é uma metodologia. A gente fala a mesma língua aqui. É a mesma. Aí entra a mão do treinador, que é o Fê, que faz o ajuste fino. O Marcelo, vamos passar para 6 vezes. O Binda, vamos manter 5. O volume, né? Porque eu poderia falar, não, a gente trabalha com volume semanal baixo. Depende. A metodologia tem uma linha média. E aí, eu citei isso aqui num outro episódio. Tem um aluno nosso, que maratona também para 2,50, que ele corria 120K na semana. Porque ele gostava e respondia bem com 120K. Ele mandou 2,50. Tem um outro aluno nosso, 2,49 na maratona. Ele rodava 60K na semana. Ele não suportava subir o volume. Era dele. Como a gente descobriu? Ambos na época treinavam comigo, né? Isso é uma pré-pandemia. Como que a gente descobriu isso? Depois de alguns ciclos de treinamento. Não dá para descobrir isso num ciclo de treinamento. E aí entra a questão da pressa, da velocidade que o pessoal busca. Era um ciclo, outro ciclo, errando, né? Falando, os caras eram rápidos. Aí um deles eu errei. Eu falei, o cara tá quebrando toda hora. Não quebrando só na prova, se machucando, deixando de trabalhar. A gente não vive disso, mesmo sendo performático. E aí começou a ter ajuste. Então a gente tem uma raiz de metodologia que a gente acha muito boa, que tenta não sobrecarregar ao máximo, mas tira bastante, tem pancada, tem intensidade. Mas tem que ter a mão do treinador. Né? E isso é feito com tempo, com muito tempo. Que bate, como você falou. Que bate, a gente falou. Né? Então, a gente vai pegar aqui... Foi o exemplo que eu treina 6 se você treina 5. É muito próximo. Mas talvez, apesar de ser uma vez só a mais, pode ser que o volume dele... um volume bem maior. Maior. E ambos entregaram um resultado muito próximo. Né? Ambos correm muito próximo. No mês passado... Tem um outro menino, o menino que também tá no pelotão aí, ele vai fazer Porto Alegre agora, o Matheus. Ele treina 6 vezes, tá igual o Marcelo. Ele roda super bem, tá rodando. Tem gente que corre para 2 nesse tempo que não suporta, apesar de eu ter falado que o volume de atividade conta, na performance conta, a ciência, a prática mostra muito isso, não pode ser a qualquer custo. Então precisa ser ajustado e, de novo, vem com o tempo, né? Vem com a mão do treinador, com a troca. O atleta de performance amador precisa se conhecer. Ele não pode ficar olhando a porcaria do Garmin, dando as métricas, a porcaria do Training Peaks, qualquer que seja o negócio, ficar vendido só nele. Ele tem que falar, aqui não tá dando. Aqui, independente do que tá mostrando o gadget dele, ele tem que ter... Faz parte do processo de amadurecimento de um cara que quer ser performático entender. Fala, aqui eu não vou fazer, porque aqui eu vou me machucar. Né? Mas é isso. Mas a metodologia, obrigado pelo reconhecimento. Sim, tem uma metodologia muito boa, mas tem esse papel dos treinadores. Né?
Se eu fosse fazer os tempos que um Garmin fala, nossa, eu ia... Não, esquece. Eu ia para as Olimpíadas na próxima Olimpíada. Né? Exato, exato.